trabalhador e trabalhadora. No vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui 3 pontos muito importantes sobre os pagamentos do PIS/PASEP 2021. É o PIS/PASEP referente ao ano base 2021. Esses esclarecimentos que eu vou trazer hoje aqui, vocês não viram em lugar nenhum. Então é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo para entender direitinho como que ocorre a programação dos pagamentos do abono salarial, tanto do PIS quanto do PASEP. Mas eu preciso que você fique até o final do vídeo, senão você não vai entender. Eu quero que você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso canal aqui. Sendo inscrito, você vai receber todos os nossos vídeos e você vai acompanhar aqui e entender direitinho como que funciona. Eu vou explicar para você tudo o que diz respeito aos pagamentos, como que eles são programados e como que funciona. Mas você precisa ficar até o final do vídeo para entender, beleza? Então, antes de iniciar aqui o assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, que você vai estar recebendo todos os nossos vídeos. Também deixe o seu like, porque ajuda muito o nosso canal e a gente vai poder continuar fazendo esse trabalho aqui, que é trazer as informações para você, trabalhador e trabalhadora. Beleza? Então, vamos falar do assunto que nos trouxe até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero iniciar falando sobre o papel do FAT. O que é FAT? Porque você ouve falar muitas vezes, o trabalhador, a trabalhadora, ouve falar, mas não sabe o que é o FAT. Para que ele serve? Como que funciona? E eu vou explicar para você tudo isso, beleza? Vamos lá. Então o FAT é um fundo que foi criado para administrar os recursos do PIS e do PASEP. Esse fundo, ele funciona como o fundo de saúde, como o fundo de previdência, como o fundo de assistência social. Ele é um fundo, ele é um órgão, digamos assim, é um órgão que está lá, cuida, que administra todo o dinheiro do PIS e do PASEP. Como que funciona? O governo arrecada das empresas, as empresas fazem os pagamentos para o governo e o governo destina esse dinheiro, deposita esse dinheiro nesse fundo. E esse fundo é responsável para fazer o pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial do PIS e do PASEP, essas coisas. Então, o trabalhador é um fundo de amparo ao trabalhador. Isso quer dizer que com esses recursos que o governo arrecada e destina para esse fundo, é o que vai pagar, é o que vai desembolsar o dinheiro mesmo para pagar o trabalhador. O abono salarial, o seguro-desemprego e outros benefícios relacionados aos direitos trabalhistas. Então, isso é importante você saber. Por quê? Porque muitas vezes você diz assim, o trabalhador pensa, não, o governo não me pagou. Não é o governo que paga, é o governo que administra o dinheiro. O dinheiro não é do governo, dos trabalhadores brasileiros. E isso precisa ficar bem claro, que o dinheiro é as empresas que depositam nas contas do governo, e esse dinheiro que é depositado nessas contas específicas vai para esse fundo, que é pago o abono salarial, o seguro-desemprego e outros benefícios relacionados aos direitos trabalhistas, beleza? Ficou claro isso? Então, o que é Fundo de Amparo ao Trabalhador, que se chama FAT. Você muitas vezes provavelmente já ouviu falar, mas não sabia até agora o que era. Então, o FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Beleza? Tá entendido? Agora vamos para outro passo.
para outro ponto. Você deve ter ouvido em outros vídeos, até no próprio canal O Trabalhador, que é o nosso canal, e outros canais que tratam desse assunto. Provavelmente você já ouviu na palavra CODEFAT. CODEFAT nada mais é do que uma ampliação prefixa da sigla FAT, de Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então tem a CODEFAT e o FAT. Então o CODEFAT é uma ampliação da sigla, que quer dizer o seguinte: Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá entendendo? Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse conselho, veja bem, tá falando a palavra conselho. O que você entende por conselho? Conselho é um grupo de pessoas que são indicadas pelos órgãos de defesa do trabalhador e também do governo, do Ministério do Trabalho, das pessoas que são ligadas e que trabalham, são funcionários do governo e dos órgãos que defendem o trabalhador, como a própria CUT também faz parte. Esses órgãos, eles indicam uma pessoa de cada órgão, aí somando 10, 15 pessoas, digamos assim, como exemplo, vamos dizer que seja 15 pessoas. São 15 pessoas indicadas por esses órgãos, por essas empresas, né, esses órgãos de governo e órgãos de defesa do trabalhador, que é a CUT e outros sindicatos, que indicam essas pessoas e forma este conselho. Este conselho formado por essas pessoas, que é o CODEFAT, o conhecido CODEFAT, eles planejam, discutem entre si qual que é a melhor forma de fazer essa distribuição de recursos através do abono salarial para os trabalhadores. Então, o governo em si, o governo federal, o Ministério da Economia e o Ministério do Trabalho, eles não participam separadamente disso. Eles não participam diretamente dessa distribuição. Tem que entender que o governo federal disponibiliza os recursos e esse conselho é que diz como que vai ser pago. Entenderam? Preste atenção. O conselho é que diz como que vai ser pago. É esse conselho. Então o conselho faz a discussão, verifica os recursos que tem disponível em caixa para daí programar os pagamentos. Não tem como fazer pagamentos sem recursos, certo? Então, tendo os recursos disponíveis em caixa, aí sim esse conselho diz quando, determina a data, publica o calendário de pagamento, o valor que cada um vai receber e tudo mais. Então, isso é responsabilidade deste conselho, beleza? Deu para entender até aqui o que funciona, como que funciona o FAT e o CODEFAT? O FAT é o fundo arrecadador, é o fundo que arrecada o dinheiro das empresas e dos órgãos de governo que pagam seus funcionários e pagam esse valor, fazem o depósito lá dos valores que são obrigatórios por lei neste fundo. Forma-se o caixa desse fundo, que é o dinheiro em si. Aí esse conselho é que determina e que regulamenta como que vai ser pago, como que vai ser gasto esse dinheiro. Claro, cada parte tem seu destino. Que nem o seguro-desemprego, por exemplo, ele usa a metade do orçamento desse fundo, beleza? E a outra metade, geralmente mais ou menos aí a metade, é destinada para pagar o abono salarial do PIS e do PASEP, certo? E daí tem outras despesas aí que são pagas também com esse recurso, todas essas despesas voltadas aos direitos trabalhistas, beleza? Discutido isso, nós vamos para o terceiro ponto que nós falamos, que eram 3 pontos importantes que a gente ia falar. Então, nós já falamos de 2. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que, na lei, tudo o que vai ser pago no ano de 2000... Vamos pegar o ano de 2022 e 2023 para a gente ter como exemplo. Mas todos os anos funcionam assim. Então tá. Vamos pegar 2022 e 2023 como exemplo. As despesas, tudo que vai ser desembolsado
dos órgãos de governo no ano que vem, eles têm que estar previstos este ano. Eles devem estar previstos, são previstos, isso está previsto na Constituição Federal, que este ano deve ser programada todas as despesas do ano que vem. Então, as despesas que serão realizadas o ano que vem, é esse ano que nós dissemos, né, enquanto governo, é esse ano que nós dissemos e determinamos o que nós vamos gastar o ano que vem. Então, saiu nessa semana passada, no dia 25, no dia 21, saiu a resolução do CODEFAT. A resolução do CODEFAT que diz, que determina o orçamento para 2023. Então vejam, o orçamento para 2023 do Fundo de Amparo ao Trabalhador é de 115 bilhões. 115 bilhões de reais é o orçamento para o ano que vem. Só que metade desse valor vai ser destinado para pagar o seguro-desemprego. Então, em torno de um pouco menos da metade, 44 bilhões de reais são destinados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E os outros 25 bilhões serão destinados para o pagamento do abono salarial do PIS e PASEP. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que no ano de 2023 só vai ser possível pagar um ano de abono salarial do PIS e do PASEP. Ou seja, o ano de 2021 está no orçamento de 2023. Por quê? No ano de 2022 foi pago o de 2020. Então quem tinha direito em 2020 para receber o abono salarial não recebeu em 2021. Recebeu agora em 2022, que utilizou os recursos programados para pagar o de 2021 para pagar o de 2020. Tudo isso por conta da pandemia, porque aqueles recursos que estavam previstos em 2020 para pagar em 2021, o abono salarial, foi utilizado para pagar o auxílio emergencial e outras despesas do governo para manter o equilíbrio econômico e financeiro e manter também aquela parceria que foi feita com as empresas para manter os funcionários empregados. Então, os recursos do FAT foi utilizado pelo governo, destinado pelo Conselho Deliberativo do CODEFAT, que é o CODEFAT, para pagar o auxílio emergencial e outras despesas, outros pagamentos que foram feitos através de acordos para manter os funcionários empregados. Vocês devem estar lembrados que as empresas fizeram uma parceria com o governo e com o Ministério do Trabalho para não dispensar os funcionários. E a empresa pagava metade dos funcionários, metade do salário dos funcionários, e a outra metade era o governo que pagava. Então, esse dinheiro do orçamento de 2021 foi utilizado para pagar essa metade. É por isso que o governo não pagou em 2021 o abono salarial de 2020 e foi pagar só agora em 2022. E de agora em 2022 não tem orçamento para pagar o de 2021, porque é o de 2021 que seria pago agora. Só que como não tem o recurso para pagar esse de 2021, agora em 2022, vai ser empurrado para 2023. Só que em 2023 não vai ter recurso para pagar o de 2022. Então, provavelmente o de 2022 vai ser empurrado para 2024. O que isso tudo quer dizer? Que, a partir do momento que o governo federal faz esse planejamento, já tem um destino certo o dinheiro. É programado este ano. O governo não pode pagar duas vezes a mesma coisa dentro do mesmo ano. Não pode. E também não pode pagar uma parte do que é para ser pago esse ano e a outra parte o ano que vem. Então, dessas duas coisas, o governo está acertando em uma. Ele está pagando todo o abono salarial do PIS/PASEP no mesmo ano. Porém, no ano posterior, digamos assim. O que deveria ser pago este ano vai ser pago o ano que vem. E o que deveria ser pago o ano que vem vai ser pago em 2024. E eu não sei até quando vai dessa forma.
Mas isso tudo foi amplamente discutido com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, que é o CODEFAT. Não é uma decisão tomada pelo governo. É isso que vocês têm que entender. Não estou defendendo o governo. Eu até acho que está errado. Mas quem sou eu? Eu não posso mudar, mas eu tenho que trazer essa informação para vocês. Se vocês verificarem aqui ó, nessa imagem, que eu quero mostrar para vocês agora, preste atenção nessa imagem. Ó. Aí, ó, tá aqui, ó, vejam bem aqui, ó, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso aqui é direto no site do Ministério do Trabalho. Ó. CODEFAT propõe um orçamento de 115 bilhões. Ó. Então, vejam bem aqui, ó, para o ano de 2023. Olha, eu tô tentando ajeitar aqui a câmera para vocês poderem entender como que é. Ó. Então, tá aí. Tá aí, não é mentira não aí, ó. Então é do CODEFAT, ó, direto no site do Ministério do Trabalho. Eu tô aqui, esse site vocês mesmos podem acessar e eu vou deixar o link aí, ó. Então está aí todos os números, ó. Então, sendo que o orçamento prevê 23,6 bilhões de reais, né? Aí para o pagamento dessas despesas, digamos assim, né? Então você pode ver aí, dá até para você mesmo ler, ó, seguro-desemprego. O seguro-desemprego aí vai embolsar aí em torno de 21 bilhões para manutenção aí de. Então, esses orçamentos devem ficar aí para que o governo possa pagar essas despesas aí que a gente está falando aí, que é o seguro-desemprego e tudo. Então aqui, ó, vocês podem verificar aqui, ó, bem aqui, ó, tá aqui, ó, calendário de reuniões, é tudo aqui o CODEFAT, ó. Então aqui, ó, mais logo acima aqui, ó, em azul, aqui, ó, aqui em azul, ó, aqui, ó, onde tá a seta aqui, ó, Conselho Deliberativo do FAT, que é aquilo que eu falei. Então eu não tô inventando nada, é tudo do jeito que está no site que a gente está falando, certo? Então, isso que a gente está falando aqui para vocês, explicando, é para trazer a informação para vocês, não é fazer vocês o papel de bobo, não. Então, o orçamento, ó, em 2022, o orçamento do FAT, aprovado pela lei, a lei orçamentária, foi de 89,7 bilhões. Isso é o orçamento que estava para esse ano agora, que já foi gasto, na verdade, uma boa parte, né? Então foi pago o abono salarial de 2020 com esse dinheiro e também vai ser pago destinado para custar o seguro-desemprego até o final do ano. Para o ano que vem, é esse orçamento aqui, ó, subiu então de 89,7 bilhões que estava previsto para 2022, para 2023 vai ser 115,9 bilhões. Mas mesmo assim não é o suficiente para pagar duas vezes o abono salarial. Porque vocês vejam bem aqui, ó, para custear o seguro-desemprego, ó, pode ver aqui em azul, para custear o seguro-desemprego serão destinados 44 bilhões. E para pagar o abono salarial, apenas 25,5 bilhões. O que deve de ser lembrado é que para pagar o de 2021 e o de 2022 seriam necessários 51 bilhões de reais. 51 bilhões e só vai ter no orçamento 25 bilhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que só vai ser pago o de 2022. Beleza? Então voltando aqui, vamos voltar aqui para nossa imagem. Então eu quero agora perguntar para você se você entendeu o que você viu aí nas imagens. Então essas imagens que eu mostrei é só para comprovar que as informações são retiradas, são recolhidas do site do Fundo de Amparo do Trabalhador, que está lá no mesmo site do Ministério do Trabalho. Essa aba do Fundo de Amparo do Trabalhador é uma aba do site do Ministério do Trabalho. Então tudo isso está lá, você mesmo, trabalhador, pode consultar. Só que eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, dessa forma, para que você entenda como que funciona e também possa acompanhar, beleza?
Então, eu espero que você tenha entendido, e se você não entendeu, deixe nos comentários as perguntas que eu vou estar respondendo na medida do possível, porque a gente tem muito trabalho, então não é possível imediatamente responder, mas eu quero responder todo mundo, beleza? Então, para você que já é inscrito no canal, eu quero me agradecer a você, e para você que ainda não é inscrito, eu vou pedir para você inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. O seu like é muito importante para o canal, então deixa o seu like, não deixe ali de apertar ali no joinha, no gostei ali, para ajudar o nosso canal. E também compartilhe esse vídeo com mais trabalhadores, com mais colegas, informe o colega que você viu nesse canal essas informações e que por isso que você está sabendo. Peça para que outras pessoas acessem o nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, para que possam obter essas informações da forma correta. Não existe aqui enganação ou tendenciamento político, não existe esse tipo de coisa. Nosso trabalho é informar o trabalhador do que está acontecendo dentro dos órgãos de governo que são responsáveis pelo pagamento dos seus benefícios, dos seus direitos. Beleza? Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora, até ao final do vídeo. Eu quero agradecer de coração e pedir que Deus abençoe você e tua família, todos aí que nos acompanham aí no canal. E você que não é inscrito, não deixe de se inscrever para ajudar o nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!